Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, a professora Luzia está aqui novamente e o nosso momento é de aprender e ensinar matemática. A professora gosta de ver como vocês estão animados e estão concentrados, prestando atenção e aprendendo coisas novas. Chega um momento que nós precisamos rever algumas coisas aí que nós estivemos aprendendo durante esses dias de aula de matemática. Então hoje é um momento de nós estarmos revendo algumas coisas. O que será que nós vamos estar revendo? Acompanha na tela lá. Vamos rever hoje. Comparar massas, o mais pesado, o mais leve, isso nós já vimos aí em algumas situações. E lembrem-se que nós usamos a balança. Também vamos rever leitura e escrita numérica até 2 ordens. Lembrem-se lá, escrita de números é bem importante, não só estar treinando aí a contagem, como também fazendo o registro, escrevendo esses números. Importante também prestar atenção no nome de cada número. E vamos estar também lembrando aí adições e subtrações com o suporte da reta numérica. Vejam ali que nós temos uma reta para lembrar aí as nossas adições e subtrações na reta. E eu conto com você nessa aula, nesse momento de matemática, de estar relembrando essas situações. Para isso, nós vamos ter aí uma situação para prestarmos atenção como que é pesar, lembrar da medida do peso, da massa de alguns objetos e algumas situações que nós já vivemos aí nas nossas aulas. Veja se você recorda com essa situação. Olha na tela. A cachorrinha Liló, de nosso amigo Pedro, cresceu muito este ano. O que será que aconteceu? Cresceu, aumentou o tamanho dela. Aí ele está conversando. Vejam lá a situação do diálogo nessas 2 quadrinhos. No primeiro, ele está questionando: será que ela está mais pesada do que eu? Olha o menino que é o dono, né, da cachorrinha, e olha a cachorrinha lá. Será que ela está pesando mais que ele? Aí ele foi questionar uma pessoa para ajudar na resposta dele. Quem é essa pessoa? O pai dele. E olha o que ele pergunta: pai, quero saber quem pesa mais, eu ou a Liló? Como faço? E aí, vamos ver qual é a sugestão do pai para o menino. O pai de Pedro improvisou uma balança com uma tábua e um tijolo e colocou Pedro de um lado e a cachorrinha Liló do outro. Então vejam que ele criou uma balança parecida com o que a gente criou numa das aulas, que a gente criou uma balança com a régua e a borracha, lembram lá? Muito bem. E aí, colocando os dois nessa balança construída para ver quem pesava mais, olha o que aconteceu. A cachorrinha do lado ficou lá embaixo e o menino, o Pedro, acabou ficando para cima. Lembram-se lá na balança, quando nós estamos comparando 2 pesos, né? A questão da massa dos 2 corpos, o que aconteceu? Se o menino ficou para cima é porque ele está mais leve do que a cachorrinha. A cachorrinha então cresceu mesmo, ela está pesando mais. Por isso a professora pergunta, afinal de contas, quem parece mais pesado? O Pedro ou a Liló? Por quê? Por quê? Porque, como nós vimos e observamos na balança construída pelo pai dele, a cachorrinha foi lá embaixo, ela está mais pesada do que o Pedro. É uma situação que nós podemos comparar aí medidas do mais leve e o mais pesado. Neste caso, o Pedro está mais leve, a cachorrinha está mais pesada. E essas comparações nós vamos fazendo. Presta atenção lá, alguns objetos que nós podemos ter em situações da nossa casa, nesse caso é uma imagem, porque nós recebemos essa atividade da escola e nós precisamos resolver a atividade para devolver bem feitinha para a professora. Encontre lá, localiza nas suas atividades esta atividade e nós vamos resolvê-la juntos. Se você quiser já ir prestando atenção, quem já encontrou, presta atenção no que a imagem representa. É uma imagem de um quarto, tem vários objetos que nós podemos estar comparando aí os pesos, o mais leve e o mais pesado. Observe os objetos deste quarto e pense em quais deles você conseguiria levantar. Então, tudo que você consegue levantar é o mais leve. O que você não consegue levantar é o mais pesado. Dá diferença, gente. Nem todos vão marcar as mesmas coisas.
Então, esta é uma atividade que, quando nós formos entregar, não tem como a gente comparar com a atividade do coleguinha, porque um pode ter feito uma coisa e o outro pode ter feito outra, depende da tua possibilidade. Questão de você conseguir levantar ou não os objetos, por ser mais leve ou mais pesado. Você vai precisar fazer na imagem um X nas figuras de objetos que são mais pesados para você, que você consegue levantar. E você vai fazer um círculo em volta das figuras de objetos que são mais leves para você levantar. Então, tudo que você consegue levantar, você faz um círculo, o que você não consegue, você marca um X. Então, vai observando, vai marcando e vai completando a atividade. Nós vamos conferir juntos, mas é uma atividade que a professora já explicou. Nem todos vão marcar a mesma coisa. A professora vai abrir aqui, ó, a imagem um pouquinho maior e colorida, né? Para que a gente possa observar melhor os objetos. Se você achar aí que a tua atividade é um pouquinho menor a imagem, olha na tela, acompanha na tela, o desenho é o mesmo. A imagem é a mesma. Do ladinho a professora colocou ali para a gente lembrar. Um X no que é mais pesado, que você não consegue levantar, e um círculo em volta dos que você considera leves, que você consegue levantar. Marcou aí na sua atividade? Fez aí os círculos no que você consegue levar, marcou o X. Tem coisas que você não marcou, não tem problema. Ficou na dúvida? Deixa sem marcar. Importante é você registrar a tua possibilidade, o que você entende que você consegue levantar por ser mais leve e o que você não consegue levantar, que é mais pesado. Vamos ver lá. Primeiro vamos marcar aí na imagem o que seria pesado. Você pode ter marcado todos que a professora vai marcar, como pode ter marcado menos, não tem problema. E se você achar que você deve marcar, marca lá depois, não tem problema. Então, o guarda-roupa é pesado, então vamos marcar um X. Não conseguimos levantar o guarda-roupa aí com facilidade. Precisamos de mais pessoas para ajudar. E adultos. Olhem lá, o criado mudo ao lado da cama também, né? Seria mais pesado, você, né? A gente não conseguiria levantar, então considera mais pesado. Se você não marcou, porque você teve dúvida, não marca, mas se você quiser marcar agora, fica à vontade. Vamos ver lá. Olha, a caixa ali, ó, ela é mais ou menos, olhando pela imagem, do tamanho do criado mudo. Então, pode ser que as coisas que estejam dentro da caixa deixem ela pesada, eu não consigo levantar. Então, a professora marcou. Se você marcou também, se você não marcou e não quer marcar, não tem problema. E a cama também, pesada. Marcou mais alguma coisa? Não marcou? Marcou menos? Não tem problema. Então, por enquanto, nós marcamos aí 4x, 4 objetos considerados pesados. A professora vai deixar o número 4 ali para ficar fácil da gente lembrar. E os mais leves, o que a gente tem que circular? Tudo que eu consigo levantar mais leve. Então, o que você marcou lá com o círculo? O caderno, a agenda que está em cima da caixa? A almofada que está ali no chão? O cachorrinho, você consegue erguer o seu cachorrinho, o seu bichinho de estimação? O livro que está ali sobre a cama? Poderia ter marcado o ursinho, né, um bichinho de pelúcia que você brinca. Se você não marcou, ficou na dúvida, não quer marcar, não tem problema, porque essa atividade você marca o que você acha que é possível conseguir levantar. O travesseiro nós conseguimos levantar com facilidade, então ele é um objeto leve. Olha lá, a caneta lá, o lápis, né, que está em cima lá do criado mudo. O relógio, o despertador. O abajur também é a possibilidade de levantar. Se você não marcou, não tem problema. Pode ter marcado menos, né? Não tem problema. Ó, o tapete que está ao lado da cama também poderia ser considerado leve. E a bola lá, porque a gente brinca, é um brinquedo, né? Que a gente pode brincar ou praticar um esporte, a bola de basquete, poderia erguer também. Então, são coisas leves. E aí, você pode ter marcado menos. Conte os que você circulou e marca lá o número dos que você circulou. Neste caso, vamos contar junto com a professora o que a professora marcou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A estratégia é de colocar o dedinho em cada coisa que você conta para não perder a quantidade total, não errar na sua conta. Então, dos leves, a professora aqui marcou 11, você pode ter marcado menos. Ou, se você encontrou mais alguma coisa, pode ter marcado mais. Esta atividade vai dar diferença na atividade tua com os colegas. Então, vejam lá, voltando na folha igual a tua lá.
da tua atividade. Você já marcou o X, que era o primeiro item. Faça um X nas figuras de objetos que são pesados para você levantar. Faça um círculo nas figuras de objetos que são leves para você levantar. Já fizemos isso, já marcamos. Agora precisamos registrar aquele número das quantidades aí. Quantos objetos você conseguiria levantar? Marca só a quantidade dos que você marcou lá com os mais leves, que você conseguiria levantar. Quantos você marcou? Conta e marca. Aqui a professora marcou junto, né? Nós conferimos a contagem, 11. Mas se você marcou menos, não tem problema. Se marcou igual a professora, registra lá bem bonitinho, uma dezena e uma unidade. Quantos você não conseguiria levantar? São aqueles que nós deixamos com o X, os mais pesados. Então, neste caso, a professora marcou 4. Se você marcou 4, mesmo número que a professora. Se marcou menos, não tem problema. E se marcou mais, também tranquilo, não tem problema. Esta atividade, o importante é você fazer. Agora, nada marcado na figura, daí deu preguiça, daí não tá certo. Alguma coisinha você tem que ter marcado aí na tua folha, ou com X ou com o círculo, certo? Completou a sua atividade? Deixou bem bonitinha? Muito bem. Agora, nós vamos ver lá, ó, prestando atenção em uma outra situação que nós estamos relembrando. Lembramos do peso, né? Da massa. Então, vimos lá o que era mais leve e mais pesado. Mas tinha mais coisas para relembrarmos. Lembram da reta numérica, das operações de adições e subtração? Então, nós temos ali um coelhinho e uma reta. Esta reta está numerada, começa lá no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que a professora pegou só essa parte da régua? Porque ela é suficiente para o número que nós estamos fazendo a operação ali. Nós temos uma conta e o sinalzinho dela é a conta de subtração, então é menos. Então eu tenho uma quantidade e preciso tirar dela ou a próxima quantidade que está indicada. Primeiro número que eu tenho, qual que é? 9. Então vamos marcar o 9 lá na nossa reta, 9. Menos, se é menos, eu tenho que tirar do 9. Então, lembrem-se lá quando nós fizemos na outra aula, de voltar lá, marcando com uma setinha lá. 1, 2, são 2 que eu precisaria voltar. Marquei os 2? Sim. Então, agora vamos circular o número ali para a gente não errar. Então, voltando lá, 9, 1, 2, chegamos no número 7. Então, a nossa resposta na nossa conta é o número 7. Você já fez aí? Você pode colocar os dedinhos também. 9, abaixa 2 dedinhos, chega no 7, contando de novo e conferindo. Viram lá? É uma situação que nós trabalhamos bastante na reta numérica. Vamos ver qual é a outra situação? Olha lá, também é um coelhinho. A reta numérica, estamos lá, ó, os números suficientes para esta conta também. Nós temos 2. Se você tiver com os dedos, levanta 2 dedinhos. Na reta, vamos marcar lá, ó. 1, 2. Estou no número 2. Agora tem um sinalzinho que indica que é uma adição. Então, eu vou adicionar. Então, eu vou acrescentar mais 5. Então, vamos marcar lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, levanta mais 5 dedinhos aí na sua mão. Agora sim, eu preciso ver o total que eu marquei na reta. 2, ó, 1, 2, continua lá. 3, 4, 5, 6, 7. Então, deveria, se você está fazendo na mão, 7 dedinhos levantados. Então, o número 7 que eu encontrei na reta é a resposta da minha conta, da minha adição. Eu tenho 7. 7 é a resposta, certo? Agora, veja lá. Nós recebemos atividades da escola e tem uma atividade para nós treinarmos novamente. Muito parecida com a atividade, ou seja, igual à atividade que nós já fizemos. Então, essa você já está craque, você já consegue resolver na reta. Lembre-se que na reta fica fácil, é uma estratégia também de resolver as operações. Localiza essa atividade lá, que você recebeu da escola, e lembrando, é sempre importante colocar teu nome na atividade, coloca o nome completo, vai treinando, e coloca a data de hoje, que você está realizando a sua atividade, certo? Muito bem, e a professora vai organizando aqui na bancada para nós resolvermos juntos também esta operação. Encontrou a sua atividade?
localizou ela, tá com o seu lápis, é importante estar com o lápis lá e a atividade junto para realizar. Vamos ver lá então. Nós temos uma atividade e aí nós precisamos resolver esta atividade na reta. Temos a reta nossa é pequenininha, mas a gente consegue localizar. A professora tem uma reta maior e se você quiser, usando a sua régua, você também consegue localizar as respostas. Achou lá? Ótimo. Vejam que aqui nós temos 1, 2, 3, 4. 4 contas também. Cada uma com a sua reta, suficiente para poder ter a resposta que a gente precisa. E aí nós temos que prestar atenção no sinalzinho da nossa conta. Sempre é importante. Ó, que sinal é esse? Ótimo, sinal de mais. Então nós já sabemos que quando é mais eu estou somando, adicionando duas quantidades diferentes, é uma adição. A segunda conta também é um sinalzinho de mais, também é uma adição. Estou adicionando, juntando duas quantidades para ter uma nova quantidade que eu vou registrar. Aqui nós temos uma conta de menos, uma subtração. E essa subtração eu tenho que pegar, observar bem o meu primeiro número e deste número eu vou retirar esta quantidade aqui. Então, é menos. Por quê? Porque do 16 menos 8. E aqui também temos um sinalzinho de menos. Então, eu tenho um número aqui. Que número é esse? Uma dezena em 9 unidades é o número 19. Menos uma dezena inteira. Do 19 eu vou tirar 10. E aí eu vou ter uma nova resposta. Vai começando aí, vai pensando e vamos fazendo juntos e corrigindo aí para alcançarmos a nossa resposta. Vamos lá. Primeiro número, olha lá, tem uma dezena e 2 unidades, o número 12. Localiza o número 12 na sua reta. Ó, a professora vai localizar aqui na reta que fica mais visível. Ó. Começando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos o número 12. É importante sempre você contar junto e treinar com a professora. E olha bem o número que você está falando. Por isso que nós vamos devagar com a contagem. Quando a gente conta muito rapidinho, às vezes a gente não presta atenção no número que nós estamos contando. Então, estamos no 12. Mais, então ele está dizendo para mim que é mais. Mais quantos? 5. Marcou o número 12 na tua reta? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Marcou o número 12 lá? A partir do 12 mais 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Estou no 12. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 12. 13, 14, 15, 16, 17. Então, nós chegamos na nossa resposta na reta, que é o número 17. Marcou o número 17 na reta, marca a resposta da conta no seu quadradinho. E como nós estamos treinando uma atividade, é porque a gente já aprendeu, estamos relembrando. Então, fácil de você fazer. 17. Uma dezena, 7 unidades. 17. Aqui nós também temos um número, ó, com 2 unidades diferentes. Uma dezena e 5, assim, 2 ordens diferentes. Uma dezena e 5 unidades. Número 15. Acho o 15 na reta lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Encontrou o 15 na reta? Observou cada número que você vai falando? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O 1 e o 5. Uma dezena, 5 unidades. Nesta quantidade, eu vou acrescentar mais 4. Então, se é mais, é uma adição, é mais 4. Então, vamos ter que marcar lá, ó. 1, 2, 3, 4. Eu estou no 15, ó. 1, 2, 3, 4. Parei aqui. Então, 15, 16, 17, 18, 19. Então, o meu novo total, juntando as duas quantidades, é 19. Então, marca lá. 19. Uma dezena, 9 unidades. 19. Capricha no teu número, capricha no teu registro, na tua atividade. Fizemos 2, agora a próxima muda o sinal. É
uma subtração, uma conta de menos. Eu tenho uma quantidade, desta quantidade eu vou tirar esta outra quantidade aqui. Primeiro eu localizo na reta o número 16, uma dezena e 6 unidades. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Marca lá o número 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No 16 eu vou tirar, gente, então é menos, então eu tenho que voltar na minha reta. Tô no 16, ó. Quantos que eu volto? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltando 8, minha nova quantidade para a resposta, 8. Vamos ver lá, ó. Na sua reta, marque assim, ó, de subtração, para você saber que é diferente da adição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encontrei a minha nova resposta, que é o número 8. Capricha lá no seu número 8, a resposta. Marcou? Ótimo. Então, vamos ver lá. Ainda tem mais uma aqui. Tem gente que já começou, tem gente que ainda está terminando. O importante é você fazer e entender o que você está fazendo. Eu tenho aqui o número 19. Uma dezena, 9 unidades. Localizo o 19 na reta. Primeira coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Chegou no 19? Ótimo. Agora volta lá, ó. Do 19 você tem que voltar quantas? 10. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegamos no número 9. Então, aqui, ó. Marquei lá na reta o número 19. E volto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegamos no número 9, que é a resposta da minha subtração. Lembrou lá? Fez o teu registro, deixou a tua atividade bem caprichada, marca seu nome, marca a data de hoje, que é bem importante para você deixar e entregar a sua resposta, a sua atividade lá para a sua professora. Combinado? Deixa diferente a adição da subtração para você não se perder quando você precisa fazer novamente. E é uma estratégia que você pode usar nas suas operações. Presta atenção e localiza aí que você recebeu também a atividade que está na tela agora. Nós vamos realizar juntos também essa atividade. Você, além da tua atividade, você recebeu essa outra para completar uma sequência numérica, inserindo os números que vêm antes e depois, observando na reta sempre. Então, se terminou uma atividade aí, já deixa ela prontinha para você entregar para a tua professora e vai encontrar a tua outra atividade para você resolver ela usando também a reta. Vamos lá. Achou? Encontrou a sua atividade? Então, vai prestando atenção. Você tem que ver o número que vem antes e o que vem depois. Muito bem. Vamos ver aqui junto com a professora. Vá observando os números. Normalmente, ó, os números que você tem é dezena e unidade. Então, vamos lá. Primeiro número que nós temos na nossa atividade é o número 13. Ó, 10, ó. Mais 3, 13. Uma dezena, 3 unidades, 13. Agora você encontra o 13 na tua reta. A reta, lembre-se que a gente pode usar até a régua da gente ou fazer uma reta aí no seu caderno com os números. Encontra o número 13. Tá aqui o número 13, o 1 e o 3. Aí eu preciso perceber qual que vem antes e o que vem depois do 13. Quem vem antes do 13? Olha lá, ó. Antes do 13, na reta, é o número 12. Uma dezena e 2 unidades. Então, o número que vai ficar aqui é o número que vem antes do 13 na reta. É o número 12. Completa lá. 12. Estou no 13.
Pôr o 13 aqui, ó. O 12 vem antes, quem vem depois do 13 é o número 14. Uma dezena e 4 unidades, 14. E completa lá na sua atividade com o número 14. Se você, ó, quiser treinar, 12, 13, 14. Ele dá uma sequência. O próximo número que eu tenho é o número 35. Então, vai achar na reta o número 35. Então, vamos lá. A professora vai pegar só a parte da reta que tem, que é o número 35. Vamos aqui. Marcamos o número 35 na nossa reta. Achou lá o número 35? Ótimo. Tenho que ver qual que é o número que vem antes do 35. Ó, antes do 35. 34. 13 e 4. 3 dezenas, 4 unidades. 34. É o número que eu vou registrar aí na minha atividade. 34. Depois do 35, quem vem depois? Ó, 35 está aqui, depois vem o 36. 3 dezenas, 6 unidades. 36. Marca lá o 36, que é o que vem depois do 35. E para conferir, veja se dá certo a tua sequência. 34, 35, 36. 4, 5, 6. As unidades na sequência. Agora, presta atenção neste número que está aqui para nós encontrarmos na nossa reta. Olhem lá, nós temos o número 56. 56. Vou cobrir aqui para nós ver quem vem antes, quem vem depois. Quem vem antes do 56? O 55. 5 dezenas, 5 unidades, 55. Marca lá a sua atividade, 55. 56 é o nosso número, está coberto aqui. Quem vem depois dele é o 57. Então, vamos lá. 57. 5 dezenas, 7 unidades. Conferindo, 55, 56, 57. Ele faz uma sequência. Muito bem. Nosso próximo número, 61. A professora está sem a reta dela, já chegou até o 60. Você também não tem uma régua com 60. E agora? Agora que é a hora de você mostrar que você está prestando atenção e está pensando. Imagina lá, ó, 6 dezenas e 1 unidade. Quem será que vem antes dele? Só pode ser a dezena exata. Qual é a dezena exata do 61? É o que está na reta da professora aqui, é o último número da reta da professora, é o número 60. Então, aqui é uma dezena exata, o 60. Agora, vamos na sequência. 60, 61, depois vem o 62. Muito bem. Então, ficou fácil de você pensar na reta sem estar vendo a sua reta. 60, 61, 62. Viram só? Que legal! E aí você consegue prestar aí a atenção na situação que nós temos. Então, imaginando que nós estamos numa reta, antes dele o 60, depois 61, 62, a nossa sequência. O nosso próximo número, vamos ver aqui, ó, ele deve ter na reta da professora, que é a reta da professora, e até o 60. Se é menor que o 60, ele encontra na nossa reta. Localizamos aqui o 44. Vou marcar aqui o 44. Antes do 44 é o 43. Se aqui a unidade é 4, a unidade anterior, eu vou manter a dezena, porque não mudou, e uma unidade é menos. 43. Marcou lá? 43. 44, então o próximo seria o 40 e mais um 45. É o que está aqui na nossa reta? Sim, é o que está na nossa reta. Então, 45. Conferindo, 43, 44, 45. Deu certo a nossa sequência aqui? Deu certo a nossa sequência. Ó, 4 dezenas, 3 unidades, 4 dezenas, 4 unidades, 4 dezenas, 5 unidades. 3, 4, 5 nas unidades. 43, 44, 45. Sua atividade está completa, coloca o seu nome, registra aí a sua atividade, bem bonitinha,
para entregar para a professora com o seu nome escrito corretamente. Lembrando também, vamos aproveitar e olhar aí na tela e acompanhar, só para recordar que todo número representa uma quantidade e ele tem um nome. Então veja lá. Aqui só para a gente lembrar o nome dos números. Tem uma sequência, o passarinho está ali, ó. A sequência está fácil, porque nós temos o primeiro número, que é o número 2. Quem vem antes do 2? É o número 1. Como que é o nome dele? O nome dele é como eu escrevo ele, o número 1. Só para a gente treinar aí e lembrar. O número representa uma quantidade e ele tem um nome. Esse nome eu escrevo, a escrita do nome do número. O 2 que estava na nossa tela, vamos colocar ali número 2 e o nome dele, 2. Depois do 2, qual é o número que vem? 1, 2, 3. A escrita do número 3. Lembrando, depois do 3 vem o número 1, 2, 3, 4. Número 4 nós já temos ali, então só registrando o número 4, o nome dele. Depois do 4, 1, 2, 3, 4. Ótimo, vem o número 5. Então, nós estamos organizando essa sequência, são números pequenos, você já sabe, só estamos recordando e treinando a escrita do nome. Número 5, o nome dele está escrito ali, 5. Depois do 5 vem o 6, que já estava na nossa reta. Então, a escrita dele, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo, 7. Então, nós temos o número 7 e a escrita do número 7. Marcou lá, observou? Depois do 7, o número já está na reta, que é o número 8. Então, o nome dele, 8. Depois do 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o nome do número 9. E depois do 9, já está na nossa reta uma dezena exata, número 10. E a partir do 10, nós vamos combinando. 10 mais 1, 11, 12, 13 e assim por diante. Lembrando sempre que é importante estar registrando o nome dos números também. E aí, durante este nosso momento de recordar algumas coisas que nós aprendemos nesta unidade, nós vamos aí ver se nós conseguimos realmente rever alguns conteúdos que nós aprendemos. Observe lá na tela. Hoje nós conseguimos rever, comparar massas, o pesado e o leve, né? Usamos aí a indicação da balança da tábua, depois nós observamos coisas que nós podemos carregar que são leves e as coisas que são pesadas, que são impossíveis a gente carregar com facilidade. Leitura e escrita numérica até 2 ordens, né? É importante a gente prestar atenção nos números e as adições e subtração que nós fizemos na reta numérica. E olha só que legal, a gente já pensou na reta numérica sem olhar na reta numérica. Isso é muito importante, temos que ir treinando essa nossa memória dos números, certo? A professora Luzia estava aqui com você hoje, recordando alguns conteúdos de matemática, porque sempre temos esse momento de estar aprendendo e ensinando matemática. Estamos terminando a nossa aula, conto com você sempre aqui nesses momentos para nós estarmos aí dividindo o nosso conhecimento. Até a nossa próxima aula com a professora Luzia de Matemática. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Oi, Joca, tudo bem? Oi, professora, tudo bem e você? Também. Estudou bastante em casa? Eu estudei. Que ótimo, o pessoal de casa também. Tudo bem, pessoal? Oi, pessoal de casa, tudo jóia? Hoje nós vamos continuar conversando sobre o que a gente viu na aula passada. Eu lembro. Era sobre os mitos. Exatamente. Eu lembro. São novos mitos hoje. Novos mitos? Novos mitos. Ai, que legal. Continuando o nosso tema, falando sobre os povos e o sagrado e os mitos de origem. Os nossos objetivos são recordar o que é mito de origem, recordar mito de origem indígena, que a gente viu na aula passada, conhecer mitos criados para explicar a origem da vida a partir das perspectivas cristã e africana. 2 novos mitos hoje. Então vamos relembrar um pouquinho. Vamos. Lá, você consegue lembrar um pouquinho sobre o que eram os mitos?
Eu assisti, professora, lá na minha casa, né? Que a aula passada a Mora estava aqui, né? Daí eu assisti que os mitos são histórias, assim, que as pessoas inventavam para explicar as coisas, né? Isso mesmo. Então, mitos é uma história, ou são várias histórias contadas para explicar um acontecimento sobre a natureza e sobre os homens. Os fenômenos da natureza que antigamente eram difíceis de se explicar. Então, eram criados os mitos. Eu lembro que você falou que antigamente eles não tinham, assim, estudo igual a gente. Daí acontecia, assim, o trovão, a chuva, o nascer do sol. E os povos não sabiam explicar. Daí eles criavam mitos. É assim, né? Isso mesmo. Ah, viu? Aprendi. Aprendeu muito bem, parabéns. E essas histórias são passadas de gerações em gerações. Então, com o passar do tempo, às vezes elas sofrem algumas modificações. É igual o telefone sem fio, né, professor? Isso, lembra que você conversou sobre o telefone sem fio em outras aulas? É a mesma coisa, vai passando um para o outro e às vezes lá no final acaba dando uma modificada. É verdade. Mas sempre com a mesma base da história. Então, os mitos de origem, eles explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir, cada um de sua maneira. E na aula passada, nós vimos sobre o mito de origem indígena, onde Deus Tupã moldou o homem de barro, soprando-lhe pelas narinas a vida. Deu ao homem o poder de criar e de destruir. Nós conversamos bastante sobre isso. Eu lembro, daí eu fiz um desenho, professora. Fez o desenho? É, eu fiz lá na atividade. Ai, que ótimo! O que a gente pode criar e destruir, né, que foi na atividade. Então, nos mitos de origem hoje, nós vamos ver primeiro o mito cristão e em seguida o mito africano. São dois mitos diferentes, mas eu quero que você e o pessoal de casa prestem bastante atenção, porque vai ter algumas coisas parecidas. Uma coisa é parecida nesses três mitos. Eu quero que todo mundo preste bastante atenção para a gente tentar descobrir no final. Tá bom, eu vou prestar bastante atenção. Vamos lá. O mito da criação cristão. Deus criou o mundo e tudo que existe em 7 dias. Vou contar para vocês. Tá. No princípio, Deus criou o céu e a terra, mas tudo era escuro. Então Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Este foi o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus separou as águas, dizendo: haja firmamento no meio das águas. E chamou o firmamento de céu, e as águas de mar. No terceiro dia, Deus ordenou que as águas se juntassem, e surgiu a terra. Então, Deus disse: produza relvas, sementes, árvores e frutos. E assim a terra fez. No quarto dia, Deus disse: façam-se luminárias para governar o dia e a noite, o sol para governar o dia, e a lua e as estrelas para governar a noite. No quinto dia, Deus disse: sejam povoadas as águas com seres vivos, e voem as águas no céu, as aves no céu. No sexto dia, Deus disse: povoem-se as terras com animais domésticos, animais selvagens, répteis, e finalmente criou o homem como pó da terra. No sétimo dia, Deus descansou de tudo o que fez. Abençoou esse dia e o santificou,
Mas o homem, porém, ficou triste, porque todos os animais tinham uma companheira. Então, das costelas do homem, Deus criou a mulher. E assim foi feito todos os animais e todos os seres vivos que povoam a terra. Lindo esse mito também, não é? Que legal, né, professora? Bem bonito mesmo. Sim, e um pouco diferente do outro indígena que nós vimos. É, porque esse fala que Deus criou o mundo em 7 dias. Cada dia ele foi fazendo uma coisa, né? Coisa. Que legal. Bem diferente esse do indígena. Mas uma coisa é parecida. O quê? Se você pensou aí, eu quero que todo mundo guarde um pouquinho, que lá depois do outro mito a gente vai conversar sobre isso. Tá Feito? bom. Quero ver quem tá atento. Eu tô tentando lembrar. Isso. Para a gente fixar um pouquinho, nós vamos fazer a atividade que vocês têm na folha. Você tem a tua aí, Joca? Eu tenho a minha. Ótimo. O pessoal de casa também com a sua folhinha de atividade. Vocês vão olhar todas essas imagens e relembrar um pouquinho sobre o que nós vimos no mito cristão. Vimos que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Observe as imagens e enumere-as de acordo com a ordem da história da criação cristã. O que Deus criou em cada dia. Vocês vão ter 2 minutinhos para realizar essa atividade. Feito? Eu acho que eu acertei. Não sei, professora. Vamos lá, todos juntos então? Vamos lá. O primeiro dia, o que será que aconteceu? Como era tudo? Era tudo escuro, né? E daí Muito Deus fez bem. a noite e o dia. Isso mesmo. Depois, olha lá na imagem. Deus criou separou o Céus e terra e as águas, das águas, Ele dos dividiu. mares. Depois, Deus fez a separação das águas e surgiu a terra, aparecendo a natureza, alguns dos animais. E aí separou O a sol lua e as estrelas para a noite para a noite, e o sol para... o dia. Muito bem.
Foi o quarto dia. O quarto dia. E o quinto dia, Deus criou os peixinhos e todos os animais que vivem nas águas e também as aves do céu. Muito bem. Prestou bem atenção, hein? Eu prestei. Que ótimo. Depois de criar os peixes, os animais da água e as aves do céu, Deus fez o que será? Ele fez no sexto dia. Os animais que ficam na terra, né? E fez também o homem. O homem, a sua imagem e semelhança. E no sétimo dia ele descansou. Descansou. Muito bem. Bem organizadinha a nossa atividade para relembrar este mito. E agora, olha que bagunça desses animais aí. Da próxima atividade, fizeram uma festa ali. E para a gente descobrir o que está escrito, nós vamos desembaralhar, né? Nós vamos seguir. Vamos ir girando até encontrar certinho onde deve ficar a inicial de cada animal desse. Quero ver quem tá craque em inicial de palavras. Dá para passar assim no dedinho na Vai tela, passando professora? o dedinho, igual a prof fez aqui, ó. E daí vai girando. Anota atrás da folha, daí? Pode escrever embaixo, nos quadradinhos que tá ali. Mas na minha folha não tem, daí eu vou anotar atrás, tá bom? Ah, não tem na tua? Tudo bem, pode escrever atrás, sem problema. Vamos lá, então? 2 minutinhos para vocês desembaralharem. Pode escrever no verso da folha. Fácil de desembaralhar aí os animaizinhos? Eu fui acompanhando aqui, professora, com o dedinho. Isso, podia ter passado, né? Na tela do celular, na tela da TV. Então, vamos lá. A primeira inicial é a letra B. De qual animal será? Deixa eu ver. Não estou enxergando muito bem. Do boizinho. Do boi, né, professora? Do boi. Isso mesmo. Depois, a letra A. Do avestruz. Não é uma ema, é um avestruz. A letra R. Do rato e do rinoceronte. E a letra O. Do ovo. Então, isso é uma coisa que eu quero que todos guardem bastante. O que Deus usou para criar o homem? Lá no mito indígena, também Tupã usou do barro.
Aqui, novamente, no mito cristão, o homem também foi feito a partir do barro. Interessante, não é? Bem interessante mesmo. É parecido, né, professora? Parecido. Agora, nós vamos conhecer o mito africano. Ele é um pouco diferente, mas em algumas coisas a gente pode perceber semelhança. Tá. Eu vou aqui na mesa para usar alguns materiais que a gente vai usar. Eu vou ficar prestando atenção aqui. Então, vamos lá. Olorum deu a missão para Oxalá, um deus, para que ele criasse a humanidade. Então, ele deu o saco da criação para Oxalá e deu a missão para ele de criar o ser humano, toda a humanidade. Então, Oxalá pegou pedras e tentou organizá-las para tentar criar o homem. Mas as pedras não paravam e cada vez que ele montava, elas não pegavam forma, ficavam sempre caindo. Depois, ele procurou no ferro alguma maneira de modelar o homem, mas o homem ficou muito frio e não tinha condições de continuar dessa maneira. Vendo pelo frio, ele usou o fogo, mas o fogo consumia toda a criação e também não deu certo. Então ele tentou como o ar espalhado por tudo, mas o ar não tem forma, ele não consegue, ele fica se espalhando, também não deu certo. Ele pensou então na água, mas toda vez que ele puxava a água escorria pelas suas mãos, sem ter forma também. Então, já cansado de tanto tentar, ele recebeu a ajuda de Nanã, que foi lá nas profundezas das águas e trouxe o barro. E junto eles começaram a modelar. E do barro, eles conseguiram deixar uma forma. Então Olorum viu que tudo aquilo tinha dado certo, se orgulhou das tentativas deles e no homem de barro ele soprou a vida, criando então todos os seres humanos. Nossa, que legal, professora. Muito legal, né? Olha quantas tentativas, toda a busca de criar a humanidade. O quanto a criação da humanidade nesses mitos são importantes. É verdade. Como que surgiu a humanidade, né? Sim. Primeiro ele tentou com o fogo ali, daí com as pedras, com o ferro. Eu prestei bastante atenção. Muito bem. Daí deu certo com o barro. É parecido com as outras histórias, né, professora? De novo, mais uma criação através do barro. Muito bonito. O quanto a terra deve ser valorizada, né? É verdade. Porque nesses mitos, na crença de cada um, na crença que o pessoal tem em casa, a maioria deles, a criação veio da terra. É mais uma maneira da gente ver a importância de preservar. De cuidar, né? De cuidar. Então agora vamos treinar um pouquinho. Vamos. Mais uma atividade. Certo. Nesta atividade, nós vimos que o mito africano, onde Oxalá utilizou vários elementos para tentar criar o homem. Vocês vão então marcar um X nas imagens que mostram os elementos que foram usados para tentar criar o homem. Para tentar. Porém, esses elementos não deram certo. Que só um que deu certo, né, professor? Só um não que posso deu falar certo. agora, né? Não pode, segredo. Tá bom, eu vou fazer a Marca um atividade. X nos que ele tentou usar, mas que não funcionaram. Tá. 2 minutinhos.
Lembrou? Eu lembrei. Eu sei. acho que o pessoal de casa também lembrou. Tá muito fácil essas imagens. Tá bem fácil. Vamos lá, então? Vamos. Tentou o ferro, O ferro. o sol. O sol não. O sol, não. Não. A água, A água sim. quando ele puxava a água e a água se dissolvia. Não tinha forma, né? O fogo, O fogo marquei consumiu antes tudo. de te perguntar, consumiu tudo. É. Nada dava certo. As plantas, Não, com as plantas não. as plantas não. As nuvens As nuvens. Não. e as pedras, Sim. as pedras não paravam quietas, ficavam só derrubando, não é? Não tinha como ter uma forma, né? Não tinha forma. E agora, ó, já tá ali a primeira letrinha. Vocês vão desembaralhar essas letras e contar, a gente já falou bastante, sobre o elemento que deu certo. O que o Xalá usou junto com o Nanã, que aí deu certo. 2 minutinhos para desembaralhar. Eu sei. E começa com a letra B, olha Começa só, com a letra já tá B. lá. Vamos lá. Muito fácil essa. Para quem prestou atenção em casa também já escreveu, nem precisou desembaralhar. É verdade. Então, o B, o A, B, A, o R, isso. outro R Muito bem. e o. E a letra O. Barro. Novamente apareceu o barro. Porque são coisas que ficaram parecidas, né? Em todas as histórias, né, Sim, professora? nessas 3 histórias, a indígena, a cristã e a africana, o elemento que deu certo para a criação, que foi utilizado, foi o barro. Que legal. Mas nós não somos de barro, porque foi soprada a vida pelos deuses, pelo Deus Criador, em todas essas formas. É verdade. Quando ele viu a forma e gostou, ele soprou a vida. Por isso que nós somos, para esses mitos, como nós somos. É Existem verdade. muitos e muitos outros mitos que talvez o pessoal de casa siga, que são diferentes. Esses nós estamos conhecendo porque são os mais praticados aqui no Brasil. E foram os primeiros, dos primeiros povos do Brasil, né, primeiros professora? povos do Brasil, muito bem, muito Eu esperto. lembrei. Aham. Isso aí. Então, será que nós conseguimos alcançar os nossos objetivos conhecendo esses mitos e relembrando? Eu acho que sim, professora. Recordamos o que é mito de origem? Sim, Recordamos o mito de origem indígena? sim. Também.
E conhecemos os mitos criados para explicar a origem da vida a partir das perspectivas cristãs e africana? Sim, também. Também conhecemos esses 2 novos mitos hoje. Verdade. Então, mais Sim. uma vez, alcançamos nossos objetivos. Verdade. E o pensamento? Qual será o pensamento do dia? Vamos ver. Que possamos amar ao nosso próximo, sem sombra de preconceito, cada um do seu jeito, com muito amor e respeito. Nossa, que bonito, né? Essa frase é de Jussiara Rocha, até uma rima, né? Aham, tem até preconceito, respeito. Muito bem. Bem bonito. 2 palavras muito importantes, não é mesmo? Que a gente não pode ter preconceito e tem que ter respeito. Respeito. É. Pensando nos mitos que nós estudamos, nós temos que respeitar cada pessoa com o que ela acredita. Todas as religiões, né? Todas as religiões. E isso nos faz lembrar da nossa frase. É. Você me ajuda a ler? Ajudo. Vamos lá, então. Juntos podemos construir um mundo mais humano. E é isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, até! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Professora Catarina aqui com vocês. E vocês estão vendo que hoje eu estou de bailarina? Bom, será que eu vim assim hoje por alguma ocasião especial? Vamos ver. Então, vamos ver aqui no slide que nós temos contação de história. Então, vocês viram que a prof hoje estava vestida de bailarina? Eu já fiz balé, eu fazia balé, eu não faço mais agora. Mas hoje eu estou vestida de bailarina aqui para dar uma aula bem legal para vocês. E vocês sabem como que é a roupa de bailarina? Então, começando pelo cabelo. Hoje eu estou de coque, tem algumas imagens de coque aqui, que as bailarinas usam para deixar o cabelo bem presinho. Vamos ver outras partes. Nós usamos colã, que ali parece um maiozinho, mas se chama colã, que é essa roupa que deixa, dá mobilidade para a gente dançar. E também eu estou usando essa saia de tule que se chama titi. Ela tem um nome meio complicadinho, então algumas pessoas falam tutu, que é a maneira que se escreve, outras falam titi, e existem vários tipos de titi. Por exemplo, o titi romântico, que ele é caidinho e vai até o tornozelo. Esse que a prof está usando é um titi semi-romântico, porque ele é parecido com o titi romântico, mas ele vai até o joelho, né? Então a gente chama ele de semi-romântico, ó. Aqui tem umas fotos da prof na sapatilha de ponta, que eu já vou mostrar daqui a pouco. E temos também o titi prato, que ele é bem armadinho, que parece um prato mesmo, ó, que nem tem aqui nas imagens com essas bailarinas. E lembrando, crianças, o titi, ele é uma roupa de balé, só que as bailarinas não usam ele todo dia. Ele é só para apresentações, então não é uma roupa que as bailarinas usam todo dia. Vamos ver mais algumas coisas aqui? Então, as bailarinas têm que ter música para dançar, não é mesmo? E as músicas são feitas de notas musicais. Cada nota musical tem um nome e tem um som. Vamos ver? Como dó, ré, mi, fá, sol,
Lá e Si. Então essas são as notas musicais. Agora vamos para a bancada com a prof. Eu vou mostrar aqui as minhas sapatilhas. Então, nós temos diferentes tipos de sapatilha. Essa daqui, por exemplo, a gente chama de sapatilha de meia ponta, que é a que eu estou usando também. As bailarinas, elas andam muito com o calcanhar fora do chão, então aqui na sapatilha de meia ponta elas deixam só os dedos no chão. E essa daqui é preta, é feita de paninho, né? E também tem a rosa que a prof está usando, tem feita de outros materiais, de couro, por exemplo. E essa aqui é a sapatilha de ponta. Então, ela é feita de cetim e essa parte durinha é de gesso. E as bailarinas, quando colocam a ponta, elas só ficam com a pontinha dos dedos no chão. Então, tem que ter bastante tempo de balé para usar a ponta. Tem que ter o pé bem forte. A prof já usou ponta, eu já dancei de ponta. Mas, como faz muito tempo que eu estou sem fazer balé, eu não vou colocar hoje, porque tem que estar com o pé bem forte para usar a ponta. Né? Dói bastante o dedo. As bailarinas, elas colocam esparadrapo para proteger os dedos e também colocam a ponteira, ó. Eu tenho aqui duas ponteiras que são um protetor para o dedo. Essa é feita de silicone, tem de outros materiais também, de pano, essa é de silicone, que a bailarina coloca aqui nos dedos do pé para não machucar tanto o pé com a ponta, para proteger os dedos na sapatilha de ponta. Mas é muito bonita, não é, a sapatilha de ponta? Eu acho muito bonita. Então, mas por que será que hoje a prof está vestida de bailarina e veio aqui falando de balé? Então, nós vamos recitar um poema. Lembra que nós já recitamos um poema uma vez? Que é o poema A Bailarina, de Cecília Meirelles. Vamos lá? A Bailarina, de Cecília Meirelles. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina com o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos pro ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir, como as outras crianças. Então, gostaram do poema? Ah, é um poema muito lindo, não é? Então, vamos ler o poema. Eu queria saber, será que tem algum bailarino ou alguma bailarina assistindo a prof hoje? Ah, com certeza que tem. Então, agora nós vamos ler o poema. Vocês perceberam ali que falava das notas musicais que nós vimos, falava dos gestos que a bailarina fazia, que ela girava, que ela subia na ponta do pé, não é? Então, agora nós vamos ler o poema. Acompanhem com a prof. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina com o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir, como as outras crianças. Muito bem, é muito lindo, né? Agora eu tenho uma surpresa para vocês. Quem vai recitar agora são vocês. Então, levantem do sofá, que ninguém consegue dançar sentado, né? Nós vamos dançar o poema, vocês viram que a prof estava dançando, né? E lembra o que não pode ter quando a gente vai recitar um poema? Isso, vergonha. Até porque quando vamos dançar, vamos em um palco, não podemos ter vergonha. Então, para recitar o poema, não podemos ter vergonha também, lembram?
Vamos lá? Vai ficar bem bonito. Façam os gestos com a prof que vai ficar bem bonitos. Tá bom? Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina com o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir, como as outras crianças. Muito bem, palmas para vocês, arrasaram. Agora vocês vão agradecer igual as bailarinas, muito bem, porque foram muito lindos. Então, crianças, eu quero dar parabéns a todos os bailarinos e bailarinas, porque ontem, 1º de setembro, foi o dia do bailarino. E eu também quero mandar um beijo para minha mãe Eliane, que está de aniversário hoje. Te amo, mãe! Obrigado pela aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!